Jornal da TV Onix. Oferecimento. Cuidar saúde, cuidando de vida todos os dias. Conceito Store. Vida em cada ambiente. Grupo São Francisco. Planos de vida com saúde. Assisque Plano Odontológico a partir de R$ 23,50. Carência zero. Especialistas afirmam que testes de anticorpos não servem para avaliar a eficiência da vacinação contra a Covid. O município planeja voltar com aulas presenciais já a partir de agosto. Atendimento dos bombeiros em São Carlos e outras cidades da região passa a ser feito em Bauru. São Carlos tem atletas e técnico convocados para a natação paralímpica. Tudo isso e muito mais no Jornal da TV Onix, em meio minuto. O Savenhago cuida de tudo aqui para não faltar nada aí na sua casa. Todos os dias, centenas de produtos em oferta. Compre também pelo nosso app ou site. É fácil e prático. Tudo pra família e pro meu lar. No Savenhago eu vou encontrar. Óleo de soja soia, R$ 6,95. Colchão mole, R$ 32,90. No nosso cartão, arroz 4R, R$ 16,90. Feijão carioca Vasconcelos, no Savigani, só R$ 6,25. Costela bovina, no Savigani, só R$ 21,50. Com o Savenhago, você pode contar. Olá. Testes de anticorpos não servem para avaliar se uma pessoa está ou não protegida pela vacinação. O alerta foi feito por entidades médicas, órgãos de saúde e até pela Anvisa. Com o avanço da imunização contra a Covid-19 no Brasil, muitas pessoas já vacinadas se perguntam se adquiriram anticorpos ou se estão protegidas contra o novo coronavírus. Para isso, há quem recorra ao teste sorológico. Entidades médicas e órgãos de saúde nacionais e internacionais, no entanto, alertam que testes sorológicos não devem ser utilizados para determinar se um indivíduo vacinado está ou não protegido contra a Covid-19. Em alerta divulgado no início de junho na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, assinalou que os exames sorológicos não têm a finalidade de atestar imunidade. Não existe até o momento a definição da quantidade mínima de anticorpos neutralizantes, que evitam a entrada e a replicação dos vírus nas células, para conferir proteção imunológica contra a infecção, reinfecção, formas graves da doença e novas variantes da SARS-CoV-2 em circulação. O Food and Drug Administration, FDA, órgão regulatório dos Estados Unidos, equivalente à Anvisa, já havia emitido um comunicado sobre o assunto em maio. O FDA alertou que, embora o exame sorológico possa ser utilizado para identificar pessoas que possivelmente foram expostas à Covid-19 anteriormente, são necessários mais estudos para avaliar os resultados em indivíduos vacinados. A Sociedade Brasileira de Imunizações foi mais uma das entidades médicas a exprimir um parecer sobre a questão, afirmando que os testes não são recomendados para esse fim, porque não permite uma conclusão inequívoca sobre a resposta à vacina. Por meio de uma nota técnica, a Associação Médica Brasileira também se manifestou. Sorologias negativas não indicam falta de proteção, pois alguns indivíduos podem não apresentar soroconversão, embora apresente algum grau de imunidade celular. É importante saber ainda que cada organismo responde de forma diferente e que os testes não são capazes de avaliar todos os mecanismos de defesa proporcionados pela vacina. Além dos anticorpos, existem os linfócitos T, que coordenam a defesa imunológica e atuam na destruição de células infectadas, e as células de memória, que podem produzir mais anticorpos caso haja contágio do organismo com o vírus. Outro ponto é que ainda não se sabe quais níveis de anticorpos seriam necessários para proteger contra a infecção causada pela SARS-CoV-2. Os exames sorológicos foram desenvolvidos para diagnosticar pessoas contaminadas pelo vírus, não para testar proteção depois de receber a vacina. E a vacinação continua hoje em São Carlos, atendendo a partir desta sexta-feira quem tem 30 anos.
Locais de vacinação são as unidades básicas de saúde Araci, Azuville, Redenção, Santa Felícia, São José, Fagá e Unidade de Saúde da Família Arnon de Melo, Santa Angelina. Tem também os postos volantes com o sistema drive-thru na Fundação Educacional São Carlos e Shopping Iguatemi. Importante fazer o pré-cadastro em vacinajá.sp.gov.br, vacinajá.sp.gov.br e também preencher o formulário que está disponível em coronavírus.sãocarlos.sp.gov.br/vacinajá, coronavírus.sãocarlos.sp.gov.br/vacinajá. E nesse final de semana tem plantão de vacinação. Na FESC Vila Neri, Shopping Iguatemi e Unidades Básicas de Saúde do Azuville, Araci e Santa Felícia, a vacinação acontece amanhã, das 9 da manhã até a 1 da tarde. Confira agora os números da pandemia na região. Dados são atualizados pelas prefeituras municipais. Nós começamos aí por São Carlos. A Prefeitura Municipal confirma até esta sexta-feira que 476 pessoas foram a óbitos no município de São Carlos. Os dados são fornecidos pela Prefeitura Municipal. O número de contaminados também permanece maior aqui em São Carlos, já que foram registrados 25.189 até agora. Taxa de ocupação de leitos UTI SUS é de 93,18%. Eu confirmo 476 óbitos até o momento. Vamos agora a números para a cidade de Ibaté. Confirmados até essa sexta-feira em Ibaté, 3.885 casos do coronavírus. 53 pessoas têm confirmação, mas estão em casa. 10 pessoas estão internadas. 35 pessoas aguardam resultado, 94 já morreram em Ibaté por conta da Covid. Finalmente, os números para Araraquara. Até esta sexta-feira, são 27.600 pessoas contaminadas em Araraquara. Só ontem, 83 novos casos. Na UTI da cidade, tem 82 pessoas, sendo 52 de Araraquara. 2 óbitos ontem, o total na cidade agora é de 556. E a Prefeitura de São Carlos planeja retomar as aulas presenciais já no mês que vem. E o processo começaria com as escolas de educação básica, as EMEBs, e também ensino de jovens e adultos, que retornariam de forma presencial a partir de 30 de agosto. As fases 4, 5 e 6 da educação infantil teriam retorno presencial no dia 27 de setembro. A educação para as fases 1, 2 e 3 teria volta em 18 de outubro. Não foi definido ainda o percentual de alunos que será permitido por sala de aula. Antes da definição de todos os protocolos e confirmação das datas, a Secretaria de Educação deve fazer uma consulta aos pais. Fim de semana de sol e tempo seco em toda a região. Veja agora a previsão do tempo. Confira agora como fica o tempo nesse final de semana em São Carlos. Tempo com sol o dia todo sem nuvens no céu. Noite de céu aberto, ainda sem nuvens. Nessa sexta-feira, mínima de 9, máxima de 27 graus. No sábado, mínima de 11, máxima de 27. Já no domingo, mínima de 12 e máxima de 28 graus. E o Corpo de Bombeiros tem tido muito trabalho com focos de incêndio, muito em função da baixa umidade relativa do ar. Na Vila Brasília, o foco se deu pela terceira vez este ano. Membros do Corpo de Bombeiro de São Carlos apagaram novo foco de incêndio na Rua Bolívia, na Vila Brasília, em São Carlos. Foi a terceira vez que os bombeiros retornaram ao local para controlar focos.
3 militares trabalharam no local. Há a possibilidade do incêndio ter sido provocado intencionalmente. No dia de ontem foram diversos incêndios na cidade. Mais cedo, um incêndio de grandes proporções atingiu um canavial no bairro Eduardo Abdenur. 2 caminhões trabalharam no local. O tempo seco facilita a propagação do fogo em matas. A falta de chuvas deixa a vegetação seca. No dia de ontem, a umidade relativa do ar chegou à mínima de 15%. Para hoje, a previsão é de tempo ainda seco, com umidade entre 16% e 62%. O comandante do Corpo de Bombeiros, capitão Rangel Moreira Gregório, participa conosco ao vivo. Primeiro, falando sobre essa questão dos focos de incêndio. Bom dia, capitão. Muito obrigado pela sua participação. O número de focos de incêndio aumentou em São Carlos em relação ao ano passado? Bom dia, Ney. Bom dia a todas as pessoas que nos acompanham nesse momento. Esse período do ano é um período complicado, né? Que nós temos aí sazonalidade interferindo diretamente nas atividades de bombeiro. A questão do aumento dos focos, né, de incêndio, a gente tem monitorado. O ano passado nós tivemos 576 atendimentos na nossa região. Até o presente momento nós estamos com 319 atendimentos, até a presente data. Então nós estamos monitorando, o nosso objetivo é sempre diminuir a quantidade aí de focos de incêndio. A gente vem aí ano a ano diminuindo a quantidade, trabalhando fortemente na prevenção, na integração, na orientação à população, visando a diminuição dos focos de incêndio. Capitão, a maioria dessas ocorrências, né, de incêndios são criminosas? Nós não temos como característica na nossa região, né, os incêndios aí serem causados por condições climáticas. Então, boa parte desses focos de incêndio podem ser por ações aí que as pessoas acabam negligenciando, né? Existe uma prática muito comum ainda, né, na nossa sociedade, que é a limpeza de áreas com o uso do fogo. Então, a gente entende que boa parte desses incêndios eles têm aí origem culposa. Não podemos dizer que existe origem dolosa, né? Mas também a gente, em alguns atendimentos, recentemente nós atendemos um incêndio na segunda-feira, em que vimos um veículo se retirando do local. Então, causou um incêndio grande na região. E depois esse veículo estava ao lado de outro terreno e ele viu as nossas equipes do Corpo de Bombeiros e ele saiu do local e deixou o local. Então isso levanta algumas suspeitas, né? Mas nós não conseguimos identificar a placa, infelizmente. Para a corporação é um grande problema, né? Porque além dessas ocorrências, tem as emergências que também têm que ser atendidas. Quantos homens do Corpo de Bombeiros a Corporação de São Carlos possui hoje, capitão? Nós hoje na região estamos atuando em 93 bombeiros, para atender 7 municípios, né? São Carlos, Ribeirão Bonito, Dourado, Ibaté, Santa Rita do Passa Quatro, Porto Ferreira e Descalvado. Efetivo total de 93 bombeiros. E são quantos homens e quantas viaturas? Viaturas operando, a gente chama de unidades de serviço. Nós estamos operando por dia de serviço com 7 unidades de serviço. Um total aí de 26 bombeiros por turno de serviço. Em média, 26, 27 bombeiros por turno de serviço. Seria necessária uma ampliação desta estrutura aqui para São Carlos, capitão? A estrutura ela é feita, né, desenvolvida, um padrão em nível estadual, de acordo aí com estatísticas, características da região, das cidades. E a atual situação de destinação de efetivo, de equipamentos, atende à demanda da região. O que nós sempre buscamos é a integração. Em períodos difíceis, né, a gente pode acompanhar, aí, por exemplo, na Califórnia, ou mesmo na França, na Austrália, em Portugal. Todos esses países, mesmo aí com todos os recursos disponíveis, eles sofrem bastante. Então nós aqui também sofremos bastante e para isso a gente tem que buscar integração. Então nós trabalhamos integrados aí com as prefeituras, com as usinas, com as concessionárias, mapeando os recursos disponíveis para que a gente possa utilizar esses recursos nos atendimentos. Então, a nossa busca constante é a integração. Se nós tivéssemos, às vezes, 50 caminhões, né, de incêndio do Corpo de Bombeiros, não poderíamos dizer se seria suficiente ou não. Então, por isso que a gente trabalha aí com uma integração visando aumentar cada vez mais nossos recursos. A demanda é grande e a gente tem que estar integrado, preparado, para que a gente consiga dar atendimento a todas as solicitações. Capitão, recentemente os bombeiros anunciaram que o atendimento feito pela corporação aqui de São Carlos passa a ser recebida em Bauru.
Queria que você explicasse esse procedimento e por que foi feita essa mudança. Essa mudança já ocorreu há um ano, foi em razão de uma reestruturação em nível estadual por parte do comando do Corpo de Bombeiros, mediante planejamento estratégico. E o nosso interior foi dividido em 3 grandes comandos para ficar mais fácil a gestão e a proximidade com esses municípios. E nós aqui, na região de São Carlos, que é subordinada a Ribeirão Preto, consequentemente é subordinada a Bauru, a nossa comunicação foi integrada numa central própria em Bauru. Então, todo o 93 da região toda de Marília, São José do Rio Preto, Presidente Prudente, Ribeirão Preto, São Carlos, Araraquara, essas cidades todas foram destinadas para Bauru. Isso tem um ponto positivo, porque ajuda bastante a gente na liberação de efetivo para atendimento emergencial. Então, só a região de Ribeirão Preto, por exemplo, são 93 cidades. Imagine só que você precisaria de pelo menos 6 bombeiros revezando para atendimento 93, vezes 93 cidades. Esse efetivo a gente estaria perdendo na ponta da linha, na pronta resposta às emergências. Então, quando você centraliza a comunicação, você tem um pessoal específico para isso, você traz mais qualidade, você deixa o nosso pessoal voltado estritamente para o operacional. Hoje, os sistemas, né, são todos integrados, todos informatizados. Então, o cadastro da ocorrência é gerado, automaticamente essa ocorrência já vem para a viatura, então não existe nenhuma perca de tempo, não existe nada de negativo nessa questão. Apenas melhora o atendimento. Capitão Rangel Moreira Gregório, obrigado pela participação e parabéns pelo trabalho dos bombeiros. Obrigado, Ney, obrigado mais uma vez pela oportunidade. Estamos sempre à disposição da população. Muito obrigado. Daqui a pouco, no Jornal da TV Onix, polícia prende homem acusado de pornografia infantil. Voltamos já. Quinta, 7 da noite, programa do Ferreira ao vivo. Se liga na TV Onix. O Savenhago cuida de tudo aqui para não faltar nada aí na sua casa. Todos os dias, centenas de produtos em oferta. Compre também pelo nosso app ou site. É fácil e prático. Tudo pra família e pro meu lar. No Savenhago eu vou encontrar. Óleo de soja soia, R$ 6,95. Colchão mole, R$ 32,90. No nosso cartão, arroz 4R, R$ 16,90. Feijão carioca Vasconcelos, no Savigani, só R$ 6,25. Costela bovina, no Savigani, só R$ 21,50. Com o Savenhago, você pode contar. Atenção! Nova coleção de móveis e decoração com 20% de desconto em 18 vezes com primeiro pagamento para 10 de outubro. É isso mesmo! Na Conceito Store você tem acesso às mais novas tendências de móveis e decoração com 20% de desconto em 18 vezes com primeiro pagamento para 10 de outubro. Além disso, muitas oportunidades à pronta entrega em nosso outlet. Conceito Store, Rua Miguel Petroni, 2426. Conceito Store, vida em cada ambiente. Que tal sorrir de uma forma como você nunca sorriu? É o meu sonho, Botini! Você e seus colaboradores de sorriso lindo só com a Cisc. Vem fechar um plano odontológico completo. Onde, Botini? Na Cisc. Junto com a Uniodonto, qualidade e responsabilidade. A partir de R$ 23,50 por mês. É só ligar agora, 16 3362 1900. A Pitti Contabilidade tem uma equipe preparada para oferecer às suas empresas as melhores soluções. Vença os desafios do dia a dia com a Pitti Contabilidade. 3371-2022. Vivemos esperando dias melhores pra sempre. Dias melhores pra sempre. São Francisco, uma empresa do sistema Apvida. Dias melhores. Desde 1998, a Policarbon Brasil vem prestando relevantes serviços à nossa comunidade através do seu sócio-diretor Deonir Tófolo na produção de filtros e bebedouros de água para residências, comércio e indústria, atendendo o Brasil e América Latina. Acesse nosso site
www.policarbon.com.br. Atenção, a Covid-19 age muito rápido, mas você pode ser ainda mais. Teste por PCR sem precisar do cotonete e sem sair de casa. Resultado em menos de um dia e pelo menor preço, apenas R$ 150. Testar é cuidar. DNA Consult. A Rocan capturou ontem no Santa Felícia um homem procurado pela Justiça por armazenar imagens que caracterizam pornografia infantil. Um homem de 53 anos foi capturado por policiais da Rocan no dia de ontem após ser abordado na rua Emílio Ribas, no Santa Felícia. O acusado estava sendo procurado pelo artigo 241 do Estatuto da Criança e Adolescente, que trata da divulgação ou armazenamento de imagens que contenham cena de sexo explícito ou pornografia envolvendo criança ou adolescente. O homem, que não teve a identidade revelada, foi conduzido até a Central de Polícia Judiciária e depois recolhido ao centro de triagem. Ainda no escopo policial, a polícia procura por 2 homens que assaltaram um comerciante em São Carlos. Um assalto marcou a manhã de quarta-feira quando um comerciante de 51 anos sofreu com a ação de 2 bandidos, um deles armado. Segundo apurado, a vítima compra e vende sucatas e quando estava para fazer uma negociação na Avenida Getúlio Vargas, no Jardim São Paulo, foi abordado por criminosos que se apoderaram de sua saveiro e fugiram. A polícia militar foi acionada e, como o carro tem rastreador, foi localizado nas proximidades. Porém, R$ 54.700 que estavam no chão embaixo de um tapete foram levados. Até às 6 horas tem radares móveis em São Carlos. Confira agora onde operam os radares nesta sexta-feira em São Carlos. Na rua Miguel Petrone, sentido bairro Rodovia, com velocidade máxima de 60 km por hora. Na Avenida João de Guzzi, com a rua Marcos Vinícius de Moraes, com velocidade máxima de 60 km por hora. Na Avenida Comendador Alfredo Maffei, sentido bairro Centro, com velocidade máxima de 60 km por hora. Os Jogos Olímpicos de Tóquio tiveram a abertura oficial agora pela manhã. Destaque da participação brasileira hoje é o vôlei masculino, que joga contra a Tunísia, às 11 horas da noite, horário de Brasília. Mas para a região, uma grande notícia é para as Paralimpíadas. 2 atletas foram convocados, além do professor Mítio Bianchi, que foi convocado para compor a comissão técnica durante a competição lá no Japão. Professor Mítio conversa conosco ao vivo. Bom dia. Professor Mítio, parabéns pela convocação. E os atletas convocados, quem são eles? Bom dia, Ney. É um prazer estar aqui participando com você. Nós tivemos 2 atletas convocados para a seleção brasileira, né, para a Paralimpíadas de Tóquio, que é o José Ronaldo da Silva, que é aqui da cidade de Escalvado e que treina na cidade de São Carlos. E também o Rony Stones Cordeiro da Silva, que é um atleta que treina na Seleção Brasileira em São Paulo e que compete pela equipe de São Carlos, a Liga Central de Natação. Mítio, esses atletas vão com chance de medalhas para as Paralimpíadas? Sim. O José Ronaldo hoje ele bateu o recorde das Américas e está com o 3º melhor tempo do mundo, ranqueado no ranking paralímpico mundial. E tem chance de brigar por medalha. Já o Rony Stones é um atleta que, na última Paralimpíadas do Rio, ele foi medalhista pelo revezamento brasileiro. Então, nós estamos aguardando também a participação dele no revezamento para que ele possa também ter chance de ser medalhista também para o Brasil. Muito bem, você passou o currículo dos atletas. E o seu, Mítio, por que essa sua convocação também para a Seleção Brasileira Paralímpica? Eu acredito, Ney, que vem do histórico de trabalho que eu tive ao longo desse tempo, né? A evolução, a preparação. Eu tive muitas vezes participado de camping, de cursos no Centro Paralímpico Brasileiro. Me graduei como técnico nível 3 e temos hoje uma equipe com 26 atletas em 8 cidades do estado de São Paulo. E é uma referência da natação classe baixa paralímpica. Classe baixa são aqueles atletas com mais deficiências, os tetraplégicos, paraplégicos, né?
e se tornou uma referência a nível estadual, uma equipe campeã paulista, aí formamos vários campeões brasileiros, né? E agora chegamos com 2 atletas com índice e convocação para a Paralimpíadas de Tóquio. Então, eu acredito que até pela quantidade de atletas, né, no Brasil convocou 7 atletas da classe baixa e sendo 2 da minha equipe de São Carlos. Então, isso graduou a ser chamado para compor a equipe técnica da seleção. São 10 técnicos do Brasil que vão estar compondo a seleção brasileira, entre classes baixas, né, e as classes altas. E eu estarei presente entre esses 10 atletas representando o Brasil. Então, é uma satisfação enorme, né? É uma conquista de um trabalho. Eu ontem não consegui dormir, né? Os amigos ligando, a família. É muito emocionante para a gente chegar num ponto, um ponto máximo, né? Um ponto máximo de um atleta e um ponto máximo para um técnico chegar a representar o seu país. Ok, Michio. Agradeço a sua participação, parabéns pela convocação e sucesso lá em Tóquio. Ô Ney, eu que agradeço a participação de vocês aí, muito obrigado, e vou estar lá representando bem São Carlos e o Brasil. Obrigado. Sem dúvida. Um abraço. Pelo Brasileirão, o Palmeiras joga amanhã, 7 da noite, contra o Fluminense. No domingo, 4 da tarde, o Bragantino vai ao Nordeste enfrentar o Fortaleza. E o São Paulo vai ao Rio jogar contra o Flamengo. Domingo, 6h15, o Santos recebe o Atlético Goianiense. O Corinthians só joga na segunda-feira. Fim de semana também é de mais apresentações do Circuito Arena em Casa. O diretor de Cultura do município, Carlos Alberto Caromano, convida. E eu quero lembrar você que neste sábado, às 17 horas, você tem Banda Baronesa, um tributo maravilhoso a Cazuza. Às 19 horas você tem Rita Lee por Regina Dias, a rainha do rock. E no domingo, às 18 horas, Não Pare na Pista, só Raul Seixas. Tudo isso no mês do rock, o rock de São Carlos para o mundo. Você assiste tudo isso através do Facebook do SEMAC ou do canal do YouTube e também na TV aberta, TVE, canal 51.1. Bom divertimento. Boa diversão, bom fim de semana e até segunda-feira.